ficava aquém e o resultado não era tão importante. Narra a Dona Aparecida que fez uma visita ao senhor Gustavo Marcondes, que já morava em Campinas, no estado de São Paulo, que tinha lá um grande trabalho. Então o senhor Gustavo Marcondes diz o seguinte para ela: falava-me ele que em sua escola de então, as crianças tinham toda assistência, só faltava uma coisa para se tornar ideal. E como eu lhe perguntasse o que era, ele respondeu: ficar todo dia na escola, onde recebessem de tudo: alimentação, aulas, assistência médico-dentária, educação moral, mas fossem à tarde para casa, a fim de não perderem o contato com a família que Deus lhes deu. Uma cortina se me descerrou aos olhos, e o Pestalozzi teve toda a sua estrutura assistencial mudada, e a primeira creche espírita se abriu em Franca. Próxima, aí nós vemos uma da creche, a Dona Aparecida no meio das crianças, aqui nos anos 70. Em 1974, em decorrência da grande crise econômica, advinda dos gastos imensos com a faculdade, a expansão de lojas próprias na indústria calçadista por todo o país, inclusive Goiânia. Estive aqui na inauguração da loja ali na Avenida Anhanguera, fomos em Brasília logo depois, na inauguração de mais de 20 lojas, e isso trouxe um transtorno muito grande e a Fundação passou por momentos muito difíceis. Teve que vender as lojas, teve uma série de patrimônio que se perdeu, foi uma época muito difícil, principalmente do ponto de vista moral, com alguns companheiros, que trouxe sim, muito aborrecimento ao casal. Tudo isto, somado então às decepções morais com companheiros e funcionários, abalou enormemente seus fundadores, que nessa época já residiam em casa própria. Depois de 16 anos, eles conseguiram a sua casa. Em 1º de agosto de 1974, eu estava no 6º ano da faculdade, fazia exatamente 30 anos do início das atividades escolares. Dona Aparecida, então, ela questionou a mim se realmente havia compensado ter investido todas as suas forças nesse imenso trabalho. Foi uma das poucas vezes que eu a vi chorar. Poucos dias depois, o médium Chico Xavier, de passagem por Franca, visitou o casal em sua residência, onde espontaneamente recebe mensagem psicográfica de Dona Amália. Dona Amália havia sido secretária de Eurípides Barçanufo, endereçada ao casal Novelino. Próximo. Aí o Chico, uma das visitas que ele fez à escola, próximo. Dona Amália, que é essa aqui de preto, lá em Sacramento, essa aqui é Dona Aparecida, Dona Amália, foi secretária de Eurípides, uma pessoa muito chegada a Eurípides, e nessa mensagem Dona Amália diz o seguinte: Novelino e Aparecida, rendamos graças a Deus, compreendemos o que vem ocorrendo, a obra em vocês e com vocês cresceu muito, assumiu dimensões novas, atividades da área de nossa fé se interligam com as áreas do trabalho educativo, baseado nas competições de ordem profissional. Isso por vezes desgasta e aborrece. Entretanto, rogamos a vocês dois paciência e coragem. Paciência para suportar, coragem para prosseguir. A tarefa agigantou-se, mas o alicerce é o mesmo, vocês dois em Jesus. Em Novelino, a força da realização. Incida o sentimento que lhe assegura estabilidade. Vocês deveriam construir um reino de Deus, um reino em louvor de Jesus, com a fé e a cultura, coração e cérebro integrados pelo trabalho, a se garantir com a preciosa autossuficiência. E fizeram esse reino. O Pestalozzi é o castelo do passado, hoje convertido em oficinas e templos, homenageando a humanidade em Cristo para um mundo muito melhor. Natural que manter seja muito mais difícil que inaugurar. Novelino amigo, nosso Eurípides está a postos. Não temas, guardemos serenidade e sejamos certos de que o apoio divino não nos faltará. Amália. E realmente, as coisas foram se encaixando e foi se acertando. Terceira etapa, anos 80 e 90. Nova expansão das atividades escolares. Construiu-se 2 novas unidades na própria cidade de Franca. Instalação de uma escola e uma fábrica de calçados em Sacramento, tentando ajudar Sacramento. Ele que tinha tanto respeito e queria homenagear Eurípides, também levou isso a Sacramento. Expansão de mais 2 atividades, Fazenda Pestalozzi, no intuito de produzir para os próprios funcionários e as próprias crianças da creche, uma fazenda enorme. A construção do Observatório Astronômico Eurípides Barçanufo. Vamos ver algumas imagens desta época. Esta é a escola mais antiga, atual, essa imagem. Próximo. A segunda unidade, Escola Pestalozzi, unidade 2.
essa escola Pestalozzi Unidade 2, o pátio interno. A escola Pestalozzi Unidade 3, que hoje não existe mais, mas também foi construída a parte dela. A mesma escola, os alunos que não... Essa escola. Fazenda Pestalozzi, todas essas casas aqui foram fabricadas, feitas pelo próprio Pestalozzi. Uma coisa interessante. Meu pai nunca fazia as coisas mais ou menos. Tudo tinha que ser muito bom, do melhor. Imagino que ele passou tanta necessidade que ele chegou a concluir que as pessoas precisam ter realmente coisas boas para poder realmente valorizar. Então tudo sempre foi feito do melhor possível. Às vezes até meio exagerado. Próximo. Ordenha mecânica para que leite tipo B para as crianças e funcionários. E o Observatório Astronômico Eurípides Barçanufo. Aqui o Dr. Tomás como visitante. E aqui o grande telescópio. O próximo. Mais um. O grande telescópio dentro da cúpula. No final dos anos 80, início dos anos 90, instalou-se nova dificuldade econômica para a Fundação, decorrente das dificuldades para a indústria calçadista exportadora no Brasil, em especial para o setor calçadista. Acresce-se a isso tudo o alto custo social que a Fundação tinha. Ela tinha mais de 750 alunos nas 3 creches, nas 3 lá de escola. E a própria condição administrativa para toda essa estrutura que não acompanhou. Exatamente no ano de 1990, foram tomadas medidas sérias para tentar minimizar o problema, época que coincide com o desencarne de Dona Aparecida. Nos anos seguintes, a Fundação dispôs de boa parte do seu patrimônio, inclusive da fazenda e do observatório astronômico, que ficava no meio da fazenda, não teve jeito de separar, além da redução drástica do número de crianças assistidas em regime de lar-escola, culminando com o encerramento da fábrica de calçados em março de 1995. A unidade 1, que é a mais antiga, passou a comportar alunos pagantes, em sua maioria, auferindo um superávit capaz de sustentar o lar-escola da segunda unidade, unidade 2, com alunos quase que ali totalmente bolsistas. Até hoje é como se sustenta a Fundação. Apesar de toda a derrocada, o equilíbrio se refez, agora em novas áreas, novas bases. Próximo. Aí, doutor Dovelino, nesta época, próximo, aqui no desfile dos 50 anos da Fundação, ele com 93 anos, ele participou do desfile. E quando ele diz essa frase, que nos tranquilizou a todos, tudo isso não tem real importância. Fundamental é que o cerne foi preservado. Aquilo que era mais importante foi preservado. Patrimônio vai e volta. No final deste ano, uma delegação suíça visitando o Brasil vem a Franca. O Dr. Tomás Dovelino foi convidado a visitar a Suíça, participando de um filme das muitas homenagens que os suíços faziam a João Henrique Pestalozzi em comemoração aos seus 250 anos de nascimento. Próximo. Aí em Zurique, Dr. Novelino e a Dora encontre em Zurique. Próximo. Em Verdun, onde Pestalozzi teve a sua grande escola, eu acompanhei porque eu tinha 94 anos, eles ficaram com medo dele sozinho no inverno europeu, então o filho foi junto de mala, né? Próximo. E aqui dentro do Castelo de Verdun, uma das administradoras, Dr. Novelino, provavelmente nesse pátio, Allan Kardec brincou. No início dos anos de outubro de 2000, já muito adoentado, o Dr. Tomás comemorou com os alunos da escola em sua casa seus 99 anos. Próximo. Aqui ainda na Suíça, quando ele faz depoimento no teatro. Próximo. E aqui, quando ele completa 99 anos, ia pagar a velhinha. Foi nestes dias que recebeu uma mensagem psicográfica de Eurípides Barçanufo, através da médium Alzira França Amui. Entre outras considerações, ele estava assim, muito preocupado, achando que não tinha realizado tudo o que ele precisava nessa vida. Ele queria levantar, ele queria em sacramento. Pai, o que você precisa? O que você quer que eu faça? Ele não sabia. Quando ele recebe essa mensagem de Eurípides, que o acalmou até o seu desencarne. Dizia entre outras coisas na mensagem: meu Eurípides, Tomás, meu querido irmão, a alegria que nos envolve é sempre a do trabalho com Jesus. Felizes são todos aqueles que compreenderam a grande lição do trabalho. Ao lado de nossa cara Aparecida, construiu o seu labor. O pensamento ereto, vibrante, o fez forte como carvalho.
Cresceram muito e deixaram a sombra para tantos que nela se abrigaram. Obrigado pelo compromisso assumido. Não temos lar, Tomás. A nossa construção familiar se expande no coração do nosso próximo. Eia, companheiro, a lição e o exemplo selaram o compromisso. Persistir perante a luta é a grande conquista dos espíritos que entenderam Jesus. Paz. Próximo. Desencarna a 31 de outubro do ano de 2000. Quarta etapa desta obra, os tempos atuais. Então, equilíbrio e autossuficiência e outras bases, enfocando o verdadeiro objetivo da instituição. E quando nós tínhamos muitos compromissos, fábrica, uma série de coisas comerciais, ao meu modo de ver, a parte mais importante ela não ficou tão bem focada. Depois as coisas foram realmente focadas na época certa. Base de toda essa história, o espírito de trabalho e dedicação integral de seus fundadores, Tomás e Aparecida, com apoio espiritual a que fizeram jus, em especial Eurípides Barçanufo, Anália Franco e Pestalozzi. Escola Espírita, Educação Espírita. Essa instituição, Fundação Educandário Pestalozzi, teve como motivo principal para começar a luta pela liberdade de pensamento em todos os seus alunos, professores e funcionários, dentro da filosofia espírita. Vejamos, em 1947, quando o ginásio Pestalozzi era um sonho prestes a se realizar, escreveu Tomás Avelino no jornal A Nova Era, que é um jornal espírita de Franca. Disse ele: foram palavras de Pestalozzi: nada vale dizeres ao pobre que existe um Deus, ou ao órfão que ele tem um pai no céu. Com palavras não se ensina ninguém a conhecer a Deus, mas se ajudas ao pobre, mostrando-lhe como poderá viver como um homem, ter-lhe-á mostrado Deus. Se crias o órfão como se ele tivesse pais, ensina-lhes a conhecer o Pai do céu. A educação à luz do Espiritismo é necessidade primeira. Precisamos convir que o Espiritismo, como legítimo cristianismo que é, representa obra de verdadeira educação. Ajustado à educação moderna, o método de Pestalozzi, reproduzido acima, se adapta perfeitamente à educação do Espiritismo. O educandário Pestalozzi nasceu com o firme propósito de seguir a trilha do grande mestre, nesta orientação maravilhosa que só o Espiritismo pode oferecer. Um estabelecimento de educação onde ao ensino intelectual se ministra uma verdadeira educação moral, tirando da vida o seu verdadeiro sentido. Então temos a educação no seu lídimo valor. O ginásio é de caráter espírita, onde a verdadeira doutrina cristã será ensinada, num ambiente de inteira liberdade e respeito a todas as crenças.